Tem semana que a gente só vai levando. Resolve uma coisa, aparece outra. Preocupação, cobrança, problema em casa, problema no trabalho. E quando percebe, já tá carregando coisa que nem deveria mais estar nas suas costas. Talvez esse final de semana seja uma boa oportunidade para você parar e pensar um pouco. Não para fugir dos problemas, mas para olhar para eles de um outro jeito. Porque na maioria das vezes, o recomeço começa quando a gente decide a não carregar tudo sozinho. Sendo assim, produção, roda a vinheta. Não sei se você já sentiu, mas quando contou alguma coisa pra alguém, alguma conquista, as coisas mudaram? Às vezes é só impressão, às vezes existe realmente alguém torcendo contra, mas existe algo ainda mais importante. Não permitir que o olhar de ninguém determine quem você é. E se você tá achando que o teu problema é mal olhado, agouro, olho gordo, essas coisas tudo, fica tranquilo. Sexta-feira aqui no Templo do Salomão vai ter o combate ao olhar invejoso. Isso. Não, aí é o seguinte, vai ter a unção da imunidade espiritual, é o verdadeiro fechamento de corpo. Sim, sim. Sabe aquele momento de fortalecer aquilo que talvez esteja mais vulnerável do que você imagina? Isso. Corpo, mente, alma, sua fé. E se o problema é o horário, fica tranquilo, escolhe um e vem. Às 7, 10, 15 e às 20 horas. Porque nem tudo que chega até você precisa ficar em você. Às vezes é uma comparação, uma crítica, uma palavra maldosa. Sabe aquela sensação de que alguém está torcendo contra? Se a gente absorver tudo, uma hora fica pesado demais. A proposta dessa sexta-feira é justamente refletir sobre isso. Vem cá, o que você tem deixado entrar na sua vida e roubar a sua paz? Talvez seja a hora de aprender a se proteger sem precisar ficar vivendo desconfiando de todo mundo. Tem coisa que a gente não conta pra ninguém. Finge, engole, fala até que tá tudo bem, até tudo aquilo começar a pesar. E o que é mais curioso é que muitas vezes o silêncio que deveria trazer paz, ele vai aumentando junto com o problema. Nesse sábado, acontece o segundo sábado para a quebra do silêncio, o jejum para a quebra do silêncio. Uma oportunidade para refletir sobre tudo aquilo que você tem guardado e talvez nunca tenha conseguido colocar para fora. Porque algumas mudanças, sem dúvida alguma, começam quando a gente finalmente decide encarar tudo aquilo que a gente estava evitando há tanto tempo. Talvez exista uma conversa que você esteja adiando, ou simplesmente algo que você não sabe nem explicar. E tudo bem. E outra, você não precisa ter todas as respostas agora. Você pode simplesmente dar o primeiro passo. Sábado, inclusive, pode ser justamente esse primeiro passo, esse momento de parar, pensar, refletir e buscar força para romper esse silêncio que já dura tanto tempo. Os horários são às 7 e 10 da manhã. E o que eu acho mais legal é que para nós homens, nesse sábado às 18 horas, tem um encontrão dos homens. Porque ser homem também é reconhecer que ninguém precisa ter todas as respostas. Existe uma pressão para parecer forte o tempo inteiro, mas a força também é saber pedir ajuda, é cuidar da família, assumir responsabilidades e olha, sem dúvida alguma é reconhecer erros. E principalmente é continuar tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Se você é homem, talvez esse encontro tenha exatamente o que você precisa ouvir. Viu? Viu? Tem gente que não está distante porque deixou de se importar. Está distante porque se decepcionou com algo, alguém, com a própria vida, consigo mesmo. Mas distância não precisa ser o fim. É só você virar a chave. O domingo do reencontro é um convite para pensar justamente nisso. O que você precisa deixar para trás para conseguir seguir em frente? Às vezes, recomeçar não significa encontrar algo novo. Significa reencontrar aquilo que você perdeu pelo caminho. E talvez uma das coisas mais pesadas que alguém possa carregar seja a culpa. Fernando, não devia ter feito tal coisa, eu não devia ter confiado em tal pessoa, eu errei. Mas quanto tempo você pretende continuar se condenando por algo que já aconteceu? Domingo também será o momento de perdão das condenações com a Santa Ceia. Uma oportunidade para refletir sobre perdão, recomeço e sobre a possibilidade de não ser definido pelos seus erros. Horários às 7, 9h30 e 18 horas. E depois de um final de semana de reflexão, chega a segunda-feira com uma pergunta bem prática. O que fazer quando a vida financeira desmorona? Quando o negócio fecha, a dívida aumenta, a oportunidade passa, dá errado e você... Quando você olha para trás e vê que os seus últimos anos não saíram como você imaginava. Respira, calma. Segunda-feira agora, aliás, a segunda do Date Depressa, com a bênção voltada para todos aqueles que enfrentam falência nos últimos 7 anos, é para você. Sabe aquele momento que a gente precisa recuperar força e voltar a acreditar que aquela fase difícil não determina a nossa história? Anota aí, horários às 7, 10, meio-dia, 15, 18h30 e na maior palestra de prosperidade do mundo às 22 horas.
E aí, que horário eu te encontro? Olha para essa agenda de novo. Proteção, silêncio, reencontro, perdão, recomeço. Talvez você tenha se identificado com um desses temas, ou talvez com vários deles. E talvez seja justamente esse sinal de que você está na hora de fazer alguma coisa, de pausar, por exemplo, aqui no Templo de Salomão. Depois de toda essa trabalheira, se a gente ajudar pelo menos uma pessoa, eu já fico feliz. Gustavo, acho que é isso, porque acho que tem que falar que não paga para entrar, acho que não precisa, porque a gente vai falar tanto tempo, totalmente gratuito, escola bíblica infantil, estacionamento, acesso ao santuário. Enfim, se essa pessoa quiser saber mais, se você quiser saber mais, é só acessar @Templo de Salomão no Instagram, Templo de Salomão no YouTube e, claro, Igreja Universal no YouTube também. Fique por dentro de tudo que vai acontecer na maior casa de oração para todos os povos do planeta. No meu, no seu, no nosso Templo de Salomão. Acho que é isso, né, Gustavo? Vamos terminar de arrumar as coisas aqui. Tem coisa pra caramba, ó. Luz pra simular janela, fumaça. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá funcionando ainda? Tá. Maravilha. Agora é isso. Vamos desmontar as coisas. Onde você vai, rapaz? Vai me deixar aqui na mão? Que isso?